Eu nunca imaginei que o sim mais importante da minha vida seria arrancado dos meus lábios antes mesmo de eu ter tempo para decidir. Foi exatamente assim que tudo começou. Eu ainda lembro da noite abafada em Seul, o ardêncio de verão pesando nos meus ombros como se fosse um fardo invisível. As cigarras cantavam alto nas árvores, e aquele som repetitivo parecia zombar do silêncio que pairava na sala de jantar da minha casa. O cheiro de quinti fresco, arroz recém-preparado e peixe grelhado se misturava ao incômodo que eu sentia dentro do peito. Meus pais estavam sentados diante de mim, sérios, os olhos firmes como se carregassem uma sentença. "Filho, chegou o tempo de você se casar." Meu pai disse, a voz grave ecoando como um gongo no meu coração. Minha mãe, de mãos postas, completou: "Encontramos a pessoa certa para você. A família dela é respeitada e isso trará honra e estabilidade para todos nós." Meu coração disparou. O arroz na minha boca ficou seco, impossível de engolir. Eu olhei para eles procurando algum indício de que tudo não passava de uma brincadeira cruel, mas não havia ironia nos olhos deles. Apenas seriedade, apenas expectativa. Antes de começarmos essa história emocionante, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum dorama incrível como este. Ative o sininho para receber todos os avisos e mergulhar com a gente em histórias de fé, esperança e amor em Cristo. O nome dela era Han Soo-min, uma jovem que eu só conhecia de vista, filha de parceiros de negócios da minha família. Bonita, elegante, mas vazia de fé. Eu sabia que ela não compartilhava da minha paixão por Cristo. Eu sabia que ela não caminhava na mesma estrada que eu. E como a Bíblia mesmo diz em 2 Coríntios 6,14, "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas?" Essas palavras queimavam dentro de mim como uma advertência viva, mas a voz de meus pais abafava qualquer tentativa de resposta. Eu não queria esse casamento. Cada célula do meu corpo gritava isso. Mas naquela noite, entre o som das cigarras, o cheiro da comida que agora me enjoava e o olhar pesado dos meus pais, eu apenas baixei a cabeça. O silêncio foi interpretado como aceitação. Os dias seguintes se tornaram um turbilhão. As famílias começaram a planejar encontros, cerimônias, papéis legais. O som dos talheres nas reuniões familiares, o barulho dos papéis sendo assinados, tudo parecia martelar minha mente. Quando vê, estava em um salão elegante, diante de Soo-min. Ela usava um vestido branco, simples naquela primeira reunião. Mas os olhos dela, frios, indiferentes. Era como se estivessem dizendo: "Eu também não quero estar aqui." Naquele instante, entendi que não era só eu que estava preso nessa armadilha. Ela também estava. E isso me perturbava ainda mais. Na noite após o primeiro encontro, eu me tranquei no meu quarto. O ar estava pesado, abafado, e mesmo com uma janela aberta, eu sentia como se não houvesse oxigênio suficiente para encher meus pulmões. Me ajoelhei no chão de madeira frio e chorei. Minhas lágrimas molhavam o chão enquanto eu orava. "Senhor, tu sabes que eu não quero isso. Eu quero te honrar, eu quero andar no teu caminho, mas agora sinto que estou preso. Será que o Senhor pode transformar o que foi decidido sem o meu querer? Será que o Senhor pode fazer brotar algo vivo onde só existe imposição e vazio?" No silêncio da madrugada, a única resposta foi o som distante de carros passando na rua e um sussurro suave no meu coração: "Confia em mim." Mas confiar não era fácil. Cada vez que eu via Soo-min, meu coração se tornava um campo de batalha. Ela era educada, mas fria. Gentil, mas distante. Quando nossas mãos se tocaram pela primeira vez, só por protocolo diante de nossas famílias, o toque foi gelado como gelo. Não havia calor, não havia afeto, apenas formalidade. Ainda assim, em algum canto da minha alma, eu comecei a perceber algo. Talvez, só talvez Deus tivesse permitido esse encontro para algo maior do que eu conseguia enxergar naquele momento.
No entanto, nessa fase inicial, tudo que eu sentia era um frio constante na alma. A dúvida latejava em minha mente. Como a luz pode habitar com as trevas? Como o amor verdadeiro pode nascer de um casamento arranjado? E foi exatamente nessa incerteza que a primeira chama de algo maior começou a se acender, ainda que eu não tivesse consciência disso. Mas será que o coração dela algum dia seria tocado por Cristo? Ou estávamos condenados a viver uma vida de aparência, sem amor, sem fé, sem esperança? E ainda mais inquietante, será que eu teria forças para ser a luz diante de tamanha escuridão? Você já se encontrou em uma situação que não escolheu, mas que pode ser o cenário onde Deus deseja revelar algo maior? Não existe silêncio mais ensurdecedor do que o de duas almas vivendo lado a lado, mas caminhando em direções opostas. Nos primeiros dias após o anúncio oficial do noivado, a vida parecia um teatro. Sorrisos forçados em encontros familiares, palavras medidas como se cada sílaba fosse uma moeda valiosa, olhares trocados apenas quando as circunstâncias exigiam. Mas quando as portas se fechavam e não havia plateia, restava apenas o vazio. Eu lembro claramente da primeira vez que fomos obrigados a sair sozinhos. O sol já havia se escondido atrás dos prédios altos de Seul, e a cidade estava coberta por uma névoa fina, típica do início do outono. As ruas iluminadas por letreiros de neon piscavam incessantemente, refletindo nas poças de água do asfalto molhado pela chuva fraca que caíra durante o dia. O cheiro de castanhas assadas nas barracas de rua misturava-se ao aroma de café vindo de uma cafeteria próxima. Sulmin caminhava ao meu lado. Usava um sobretudo bege, os cabelos soltos caindo pelos ombros e sua expressão carregava algo que eu não conseguia decifrar. E era frieza ou tristeza? Nossos passos ecoavam no calçamento de pedras, sincronizados apenas pelo acaso, não por sintonia. Então, você realmente acredita em tudo isso? Em Deus, em milagres, em um Jesus que morreu há tanto tempo? A pergunta cortou como uma lâmina. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Sim, acredito. Ele é a razão da minha vida. Sem Cristo, nada faria sentido para mim. Ela riu, um riso curto, quase debochado, e olhou para mim de lado. Sabe, eu admiro sua coragem de acreditar em algo tão ilusório, mas não espere que eu compartilhe disso. Eu vivo no mundo real, não em contos de fadas. As palavras dela ecoaram dentro de mim como trovões. Foi ali que eu percebi. Não seria apenas difícil. Seria uma guerra constante. A batalha não seria contra ela, mas sim contra a incredulidade que dominava seu coração. Lembrei-me então do que Jesus disse em João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. A rejeição que eu sentia não era apenas contra mim, mas contra aquele que eu carregava dentro de mim. Enquanto caminhávamos, o vento frio começou a soprar, trazendo um arrepio que percorreu minha espinha. Por instinto, tirei meu casaco e ofereci a ela. Sulmin hesitou um instante, olhou para mim com surpresa, mas aceitou sem me dizer nada. Havia um contraste gritante. Sua frieza nas palavras, mas uma vulnerabilidade escondida nos gestos. Na cafeteria, o ambiente era aquecido e aconchegante. O cheiro de café recém-passado envolvia o lugar, misturado ao som suave de uma música instrumental que tocava no fundo. Sentamos frente a frente, e por alguns segundos o silêncio parecia suportável. Eu a observei brincar com a xícara de té, os dedos delicados tamborilando no vidro quente, o olhar distante. Por que você nunca se rebelou contra isso, esse casamento arranjado? Você poderia ter dito não. Você parece tão submisso. As palavras dela me feriram, mas também me desafiaram. Eu respirei fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Não é submissão, é fé. Eu não escolhi esse caminho, mas acredito que Deus pode transformar qualquer situação, mesmo essa. Ela arqueou uma sobrancelha, incrédula. Então você acredita que Deus vai transformar um casamento que começou errado? Eu segurei firme a xícara de café entre as mãos e respondi com firmeza. Sim, porque ele já fez isso tantas vezes antes. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus transformou cenários impossíveis em testemunhos de vida.
e eu creio que Ele pode fazer o mesmo conosco. O silêncio que se seguiu foi pesado. Somin desviou o olhar e, pela primeira vez, percebi algo nos olhos dela. Uma sombra de dor, um peso escondido que eu não entendia. Havia algo na história dela que eu ainda não conhecia. Algo que talvez explicasse sua dureza. Enquanto saíamos da cafeteria, a noite havia se tornado mais fria. O som da chuva fina voltou, pingando suavemente nos guarda-chuvas ao redor. Eu acompanhei até a entrada de sua casa. Antes de entrar, ela se virou para mim, o olhar firme e desafiador. Não tente me mudar. Eu não quero ser como você. Se vamos viver isso, que seja apenas aparência. Nada mais. O som da porta se fechando atrás dela ecoou dentro de mim como um martelo quebrando algo. Meu coração apertou e a respiração ficou curta. Naquele momento parecia impossível, mas ao olhar para o céu nublado, apenas murmurei uma oração. Senhor, eu não tenho forças, mas sei que o teu espírito pode alcançar até os corações mais duros. Não me deixe desistir. De repente, ouvi o som da chuva fina caindo, passos no calçamento molhado, música suave de piano dentro da cafeteria e a porta se fechando com impacto. O conflito havia começado, e eu sabia que essa seria apenas a primeira de muitas batalhas. Mas no fundo, eu não conseguia tirar da cabeça aquele olhar dela, a sombra de dor escondida. O que Sumin carregava no coração? E por que parecia tão resistente a qualquer coisa relacionada a Deus? Talvez havia segredos que eu ainda não estava preparado para descobrir. E se Deus estiver permitindo um relacionamento difícil justamente para que você seja a luz que vai transformar alguém? Às vezes, o verdadeiro campo de batalha não está apenas dentro de nós, mas nas paredes da própria casa onde deveríamos encontrar abrigo. Os dias que se seguiram ao nosso encontro na cafeteria foram marcados por um silêncio desconfortável, não apenas entre mim e Sumin, mas também dentro do meu próprio lar. Meus pais estavam animados com os preparativos do casamento, como se estivéssemos prestes a viver o conto de fadas que eles haviam sonhado. Os telefonemas diários, as visitas inesperadas, o burburinho sobre convites e cerimônias, tudo isso era um peso. E cada vez que os via sorrindo, eu sentia como se uma corrente apertasse ainda mais o meu coração. Uma noite, durante o jantar, meu pai ergueu a voz num tom quase triunfante. As famílias já fecharam os detalhes. O contrato de negócios foi reforçado e nosso nome está mais respeitado do que nunca. Esse casamento é a garantia de que nossa família será lembrada como próspera e forte. A colher em minha mão tremeu. Eu olhei para ele e as palavras escaparam antes que eu pudesse segurar. E se não for isso que Deus quer? E se estivermos construindo algo que não tem alicerce em Cristo? O silêncio caiu na mesa. Minha mãe arregalou os olhos e meu pai, com o senho franzido, deixou os hashis caírem sobre o prato. Não misture sua fé com os negócios da família. Você terá a vida religiosa que quiser, mas esse casamento já está decidido. Não é só sobre você, é sobre todos nós. Naquele momento, eu senti como se o ar tivesse desaparecido da sala. O cheiro do arroz quente e do peixe grelhado parecia enjoativo. Eu me levantei, o coração disparado, e saí sem olhar para trás. Corri até a igreja do bairro. As portas estavam abertas e o som suave de um piano ecoava do interior. Entrei, me ajoelhei diante do altar e deixei que as lágrimas corressem. Ali, no meio daquele silêncio sagrado, eu derramei o meu coração. Pai, como posso honrar meus pais e ainda assim não me afastar da tua vontade? Como posso carregar esse fardo sem me perder no caminho? Eu não quero viver um casamento apenas para cumprir tradições. Eu quero viver um testemunho vivo do teu amor. E como resposta, um versículo veio à mente, como se fosse sussurrado pelo próprio Espírito. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Mas logo depois, outro.
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Eu percebi, o meu desafio seria viver no equilíbrio, honrar meus pais, mas permanecer fiel ao chamado de Cristo. E esse seria o maior teste da minha vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as tensões também cresciam na casa de Sumin. Descobri dias depois, através de uma conversa com um primo distante, que a mãe dela estava pressionando-a ainda mais do que os meus pais faziam comigo. Você precisa aprender a ser uma boa esposa, dizia a mãe dela em voz severa. Este casamento não é por amor, é por sobrevivência. E se não dar certo, a vergonha não será só sua, será de todos nós. Quando eu ouvi isso, meu coração doeu. Pela primeira vez, percebi que talvez a frieza de Sumin não fosse apenas resistência à fé, mas um mecanismo de defesa contra as pressões que ela mesma carregava. Ela também estava sendo moldada como uma peça em um jogo que não escolheu jogar. Nossos encontros familiares se tornaram cada vez mais tensos. Eu me esforçava para ser gentil, para mostrar a luz de Cristo mesmo em pequenas coisas, segurar a porta, oferecer ajuda, perguntar sobre seu dia. Mas cada gesto meu era recebido com uma mistura de indiferença e ironia. Uma vez, enquanto estávamos na sala da casa dela, rodeados por familiares que conversavam sobre o casamento, tentei quebrar o gelo. Sumin, gostaria de ir comigo ao culto no próximo domingo? É uma comunidade simples, mas creio que você vai gostar do ambiente. Ela me olhou fixamente, um sorriso frio se formando em seus lábios. Eu prefiro acreditar em coisas que posso ver, e Deus não é uma delas. A sala caiu em silêncio. As tias, os primos e até mesmo seus pais olharam em nossa direção. Eu sorri de forma constrangedora, tentando esconder a dor que suas palavras causaram. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, o vento frio batendo contra o meu rosto, entendi que eu não estava apenas lutando contra a incredulidade de Sumin. Eu estava diante de uma batalha espiritual que envolvia famílias inteiras, tradições enraizadas e corações endurecidos. E eu sabia, se Cristo não estivesse no centro, esse casamento não passaria de uma prisão disfarçada de compromisso. Mas uma pergunta não saía da minha mente. Será que eu teria forças para sustentar sozinho a chama da fé em meio a tantas vozes tentando apagá-la? Como você reagiria se tivesse que escolher entre honrar sua família e obedecer a Deus? Por trás de cada coração endurecido, quase sempre existe uma ferida que ninguém teve coragem de curar. Foi numa noite de inverno que eu comecei a enxergar o que se escondia por trás da frieza de Sumin. O vento cortava como lâminas ao atravessar as ruas de Seul, e a neve fina que caía se acumulava nos telhados, refletindo as luzes amarelas dos postes. Eu segurava as mãos nos postos, tentando afastar o frio, quando recebi uma mensagem inesperada no celular. Pode vir até aqui? Preciso falar com você. Sumin. Meu coração disparou. Até então, nossas conversas nunca iam além de obrigações ou respostas secas. Subi as escadas de seu prédio antigo, ouvindo o eco dos meus próprios passos nos corredores silenciosos. O cheiro de mofo e madeira envelhecida enchia o ar. Quando ela abriu a porta, percebi de imediato. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. A sala estava à meia luz. Apenas uma luminária acesa e um silêncio sufocante pairava entre nós. Ela se sentou no sofá, abraçando uma almofada como se fosse um escudo, e eu permaneci de pé, sem saber se devia me aproximar. Por que você sempre insiste em falar de Deus? Ela perguntou, a voz embargada. Você não faz ideia do que eu vivi, do quanto eu já pedi ajuda ao seu Deus e não recebi nada além de silêncio. Minhas mãos suaram. Sentei ao lado dela, respeitando uma distância, e esperei. A respiração dela estava acelerada, e por um instante o único som no ambiente era o tic-tac de um relógio antigo pendurado na parede. Quando eu era criança, ela começou, a voz falhando. Meu pai bebia demais. Ele chegava em casa gritando, quebrando tudo. Minha mãe me escondia no quarto,
mas não havia porta capaz de me proteger do medo. Eu me encolhia, abraçava os joelhos e eu orava. Eu pedia para Deus me salvar. Eu implorava, mas nada acontecia. Ele continuava batendo nela, continuava destruindo tudo. Onde estava Deus naquela hora? Onde ele estava? O peso das palavras dela caiu sobre mim como pedras. Eu senti minha garganta secar, o coração acelerar e, por um momento, não soube o que responder. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sumin, silenciosas, mas carregadas de uma dor antiga. Ela continuou, agora com raiva misturada ao choro. Você fala de um Deus que transforma, mas para mim ele sempre foi um Deus que assistiu calado. Eu cresci aprendendo a depender apenas de mim. A fé não salvou minha mãe das marcas e nem salvou meu coração do medo. Então não espere que eu simplesmente acredite, porque acreditar dói mais do que viver sem esperança. Senti o estômago revirar. A sala parecia girar por um instante. Eu respirei fundo, fechei os olhos e lembrei de uma passagem que tantas vezes me havia sustentado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Com a voz baixa, quase como um sussurro, falei: eu não tenho todas as respostas. Não sei por que Deus permitiu que você passasse por isso, mas sei que Ele estava lá. Sei que Ele chorava junto com você. Às vezes não entendemos o silêncio de Deus, mas isso não significa que Ele não estivesse presente. Talvez o fato de você estar aqui hoje, ainda com forças para lutar, já seja uma prova de que Ele não desistiu de você. Ela virou o rosto para mim, os olhos cheios de lágrimas, e por um breve instante vi algo quebrar dentro dela. Não era fé ainda, mas uma rachadura no muro que ela havia erguido por anos. O silêncio voltou a se instalar. A neve continuava caindo do lado de fora, os flocos se acumulando no parapeito da janela. Eu estendi a mão, não para forçá-la, mas apenas para oferecer apoio. Sumin olhou para minha mão por longos segundos, antes de, hesitante, pousar a dela sobre a minha. Sua pele estava fria, quase gelada, mas aquele toque frágil transmitia algo profundo. Um pedido de socorro escondido atrás da sua resistência. Naquele momento, percebi que meu papel não era convencê-la, mas amá-la com paciência. Mostrar Cristo não apenas com palavras, mas com gestos que ela pudesse sentir. Ainda assim, quando soltei a mão para me despedir, ela murmurou com uma voz baixa: não pense que isso mude alguma coisa. Eu ainda não acredito. Fechei os olhos, engoli seco e antes de sair respondi: não tem problema. Porque mesmo que você não acredite nele agora, ele continua acreditando em você. Quando a porta se fechou atrás de mim, fiquei parado no corredor escuro ouvindo apenas o som distante do vento batendo nas janelas. Meu coração ardia com uma mistura de dor e esperança. Eu sabia que a muralha dela ainda era alta, mas também sabia uma pequena rachadura já havia surgido. E eu me perguntava: será que essa pequena abertura seria o começo daquilo que Deus queria fazer em nossas vidas? Será que as feridas do seu passado têm impedido você de acreditar que Deus ainda pode escrever uma nova história? Às vezes, a fé não grita. Ela apenas sussurra através de gestos simples que marcam mais do que 1000 palavras. Depois daquela noite em que Sumin revelou parte da sua dor, algo mudou entre nós. Ela continuava fria em suas palavras, mas já não havia a mesma barreira impenetrável no olhar. Era como se, em meio às ruínas do coração dela, uma fenda minúscula tivesse se aberto, pequena o suficiente para permitir a entrada de um feixe de luz. Os dias seguintes foram preenchidos por encontros familiares e visitas ocasionais, quase sempre por obrigação. Mas eu decidi, em oração,
que cada momento ao lado dela seria uma oportunidade para mostrar Cristo, não apenas com o meu discurso, mas através da forma como eu vivia. Na primeira vez que percebi o impacto real, estávamos em um supermercado. Era uma tarde fria. As prateleiras iluminadas por luzes brancas refletiam nos pacotes coloridos. As pessoas se moviam apressadas, os carrinhos rangendo pelo piso encerado. Eu e Sumin fomos enviados por nossas mães para comprar itens para um jantar de família. Enquanto caminhávamos pelos corredores, percebi uma senhora idosa derrubando uma sacola de arroz. O pacote se rasgou, espalhando grãos pelo chão liso. As pessoas ao redor desviavam, algumas até bufavam, incomodadas, mas ninguém parava para ajudar. Sem pensar duas vezes, corri até ela. Ajoelhei-me no chão e comecei a recolher os grãos, juntando-os de volta em um saco improvisado que arrumei com fita adesiva. "Está tudo bem, senhora, não se preocupe, eu vou ajudar." A idosa sorriu, com olhos marejados, e segurou minha mão. "Que Deus te abençoe, filho." Quando me levantei, percebi que Sumin estava parada alguns passos atrás, observando. Seus olhos não tinham sarcasmo naquele momento. Eles estavam confusos, quase vulneráveis. Ela não disse nada, apenas continuou a andar em silêncio, mas eu sabia. Aquele gesto havia plantado algo dentro dela. Dias depois, outra cena. Estávamos no carro de volta de um encontro com nossos pais, quando um pedinte se aproximou no semáforo. O vidro estava fechado e Sumin suspirou, impaciente. Eles sempre aparecem pedindo dinheiro, nunca mudam de vida, é perda de tempo ajudar. Eu não respondi imediatamente. Apenas abaixei o vidro, entreguei uma garrafa de água e um lanche que tinha no carro e olhei nos olhos do homem dizendo: "Deus te abençoe." O sinal abriu e seguimos. Sumin me encarou, franzindo a testa. "Você realmente acredita que isso muda alguma coisa?" Mantive os olhos na estrada, mas minha voz saiu firme. "Talvez não mude a situação dele agora, mas muda o meu coração. E mostra que o amor de Deus não escolhe a quem alcançar." Ela desviou o olhar para a janela. Ficamos em silêncio até chegar em casa, mas percebi pelo reflexo do vidro que seus olhos estavam marejados. O terceiro gesto foi ainda mais marcante. Eu havia terminado um dia cansativo de trabalho e estava voltando para casa quando recebi outra mensagem dela. "Minha mãe não está bem, pode vir?" Corri até lá. A mãe de Sumin estava deitada no sofá, com febre alta. Sumin parecia perdida, nervosa, andando de um lado para outro sem saber o que fazer. Eu me aproximei, coloquei um pano úmido na testa da senhora e sugeri que chamássemos um médico. Mas, antes disso, segurei a mão dela e perguntei com gentileza: "Posso orar por ela?" Ela congelou, os olhos arregalados, quase ofendida. "Não, isso não vai adiantar", disse a voz firme. Olhei para ela com calma e respondi: "Não precisa acreditar. Apenas permita que eu ore por ela." Houve um silêncio pesado, até que ela cedeu, respirando fundo e desviando o olhar. Ajoelhei-me ao lado do sofá e orei em voz baixa, pedindo que Deus trouxesse paz, cura e descanso. O ambiente, que até então parecia carregado de medo, foi tomado por uma calma inexplicável. Até mesmo o ar parecia mais leve. Quando terminei, Sumin me observava em silêncio, os olhos marejados novamente, mas, dessa vez, não tentou esconder. Ela não falou nada naquela noite, mas quando a levei até a porta, ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi: "Obrigado." Foi a primeira vez que aquela palavra saiu de suas lentes em minha direção. Uma única palavra, mas que ecoou no meu coração como um milagre. Naquele instante, percebi que Deus estava agindo, não através de grandes sermões, mas de pequenos gestos, que, somados, começavam a quebrar as muralhas de Sumin. Ainda assim, uma pergunta pairava dentro de mim:
Se Deus estava abrindo brechas do coração dela, o que ainda a impedia de se entregar de vez? Algo me dizia que havia mais segredos escondidos em sua alma, feridas ainda mais profundas que eu ainda não conhecia. Você tem deixado que os pequenos gestos da sua vida revelem Cristo para quem está ao seu redor? Não é aplaudido o homem que permanece firme na fé, mas aquele que suporta o peso das críticas sem deixar o coração se desviar do Senhor. As primeiras críticas chegaram como sussurros, mas logo se transformaram em vozes altas que ecoavam por todos os lados. Minha família, embora orgulhosa por eu ter aceitado o casamento arranjado, começou a se incomodar com o meu comportamento. Eles diziam que eu estava exagerando na forma como demonstrava fé diante de Sumin, e que isso poderia desgastar ainda mais nossa relação. Alguns amigos me chamavam de ingênuo, acusando-me de viver em um mundo fantasioso, onde gestos simples poderiam mudar corações. Eu ouvia tudo isso, e ainda assim tentava me manter firme. Mas não era fácil. Às vezes o peso das palavras cortava fundo, principalmente quando vinham de pessoas próximas. Houve uma noite em que voltei para casa depois de um jantar com meus pais e ouvi claramente meu tio dizer: "Esse garoto é sonhador demais. Essa menina nunca vai mudar. Ele vai se machucar acreditando tanto." Fingi não ouvir, mas as palavras martelaram em minha mente por dias. O inimigo parecia usar cada comentário como dardos inflamados contra minha fé. E ainda assim, cada vez que eu fechava os olhos em oração, lembrava-me de Gálatas 6:9. "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Enquanto eu lutava contra as críticas externas, algo diferente acontecia em silêncio com Sumin. Eu não sabia na época, mas ela começava a carregar dentro de si perguntas que nunca tinha ousado fazer antes. Certa noite, quando fui deixá-la em casa, percebi que ela demorava mais para se despedir. Estava parada diante da porta, os dedos brincando nervosos com a chave. "Você nunca duvida?" Ela perguntou sem olhar nos meus olhos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta inesperada. "Duvido sim", respondi. "Já chorei noites inteiras pedindo respostas que não vieram. Já gritei para o céu em silêncio achando que Deus não me ouvia. Mas a fé não é a ausência de dúvidas. É acreditar apesar delas. É escolher confiar quando tudo em nós quer desistir." Ela finalmente me encarou, os olhos brilhando sob a luz fraca do corredor. Não disse nada, apenas entrou em casa. Mas o olhar dela ficou gravado no meu coração, porque não havia desprezo nele, nem sarcasmo. Havia inquietação. Nos dias seguintes, eu não fazia ideia, mas Sumin começou a observar tudo com mais atenção. Cada vez que eu fazia uma oração antes de comer, cada vez que eu oferecia ajuda a alguém, cada vez que lia a Bíblia no metrô, ela percebia. Talvez não admitisse, mas dentro dela começava a nascer uma semente de curiosidade. Enquanto isso, as críticas não paravam. Um colega do trabalho chegou a rir de mim na frente de outros, dizendo que eu era um fanático religioso tentando transformar um casamento arranjado em conto de fadas gospel. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Passei a noite em claro, orando, pedindo a Deus forças para continuar. E eu dizia: "Senhor, eu não quero ser motivo de vergonha, mas também não quero desistir de mostrar o teu amor. Se eu estou errado, corrija os meus passos. Se estou no caminho certo, me ajuda a suportar as pedras." E parecia que no silêncio ele respondia: "A prova da tua fé é mais preciosa do que o ouro." Foi durante esse período que percebi uma mudança sutil em Sumin. Ao encontrar minha Bíblia sobre a mesa, ela pegou o livro com as mãos, folheou algumas páginas e parou em silêncio por longos minutos. Quando me aproximei, ela largou o livro rapidamente, fingindo indiferença, mas eu tinha visto. Ela estava lendo.
Ela estava buscando algo, ainda que não quisesse admitir. Um detalhe não saiu da minha mente. Na página em que ela havia parado, estava sublinhado um versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me perguntava, será que Deus já começava a libertá-la das cadeias invisíveis que a prendiam? Você já deixou que as críticas apagassem a chama da sua fé? Ou tem escolhido permanecer firme mesmo quando todos duvidam de você? Não existe guerra mais intensa do que aquela que acontece dentro da nossa própria alma. Sumin estava mudada. Não em gestos claros, não em palavras declaradas, mas em silêncios prolongados, em olhares demorados, em perguntas não feitas. Eu percebia, mesmo que ela tentasse esconder, ela estava travando uma batalha interna, uma guerra entre a incredulidade que a acompanhava desde sempre e a centelha de fé que começava a nascer dentro dela. Naquela semana, o peso do passado parecia agarrar-se ainda mais forte em seus ombros. Era como se memórias escondidas começassem a assombrá-la com mais intensidade. Muitas vezes a encontrava com os olhos perdidos no vazio, como se revivesse cenas que não queria recordar. Havia noites em que ela evitava qualquer contato, alegando cansaço. Mas eu sabia, não era apenas cansaço. Era um coração sendo confrontado. Numa tarde chuvosa, lembro-me de tê-la encontrado sentada na varanda da casa dela. O céu estava cinzento e o som da chuva caindo no telhado criava uma melodia triste, quase sufocante. Ela segurava uma xícara de chá, mas suas mãos tremiam levemente. Quando me aproximei, o cheiro do chá de camomila misturava-se ao da terra molhada. Sentei-me ao lado dela e, por alguns minutos, não dissemos nada. O silêncio falava mais alto que qualquer palavra. De repente, ela murmurou: "Eu não entendo como você consegue. Como consegue acreditar em algo que não vê? Confiar em alguém que nunca respondeu claramente às suas perguntas?" Respirei fundo antes de responder. E então escrevi. Porque mesmo que não vejo, eu sinto. Mesmo que não ouça, eu sei que ele está lá. E quando me sinto perdido, lembro-me de que não é ele que se afasta de mim. Sou eu que me afasto dele. Mas quando volto, ele sempre me recebe. Ela me encarou com os olhos marejados. E por um breve instante, vi vulnerabilidade pura em seu rosto. Eu queria acreditar assim. Ela sussurrou, quase num choro. Mas existe algo aqui dentro que me prende, como se uma corrente me arrastasse de volta para a escuridão todas as vezes que eu tento respirar um pouco de luz. Meu coração apertou. Eu queria perguntar mais. Queria arrancar aquele segredo que a consumia, mas senti que não era o momento. Deus estava cavando dentro dela. E talvez eu precisasse esperar. A crise de Sumin se tornava cada vez mais evidente. Na mesma semana, recebi uma mensagem dela à tarde da noite. Você acha que Deus realmente perdoa qualquer coisa? Fiquei olhando para a tela do celular, sentindo meu peito acelerar. Orei rapidamente antes de responder e então escrevi: sim, não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa limpar. Não há dor tão profunda que ele não possa curar. Ele não olha para o que fizemos, mas para quem podemos nos tornar nele. Ela demorou para responder. Só no dia seguinte, quando a encontrei, percebi que sua expressão estava mais pesada, como se tivesse chorado em silêncio. Ela desviou os olhos quando me viu, mas havia algo diferente. Um coração em crise, mas também em busca. Eu sabia. A palavra estava trabalhando dentro dela, como uma espada que corta até a divisão da alma e do espírito, como diz Hebreus 4:12. A luta era feroz. O passado a puxava para baixo, mas a fé que ela via em mim, mesmo imperfeita, começava a chamá-la para fora da escuridão. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Durante um almoço com nossas famílias, um tio meu fez uma piada debochada sobre religião. Todos riram, menos eu. Sumin também não riu. Ao contrário, ela permaneceu séria, os olhos fixos no prato, como se aquela zombaria tivesse ferido ela também. Naquele instante, percebi.
algo já estava mudando. Mesmo que ela ainda resistisse, mesmo que o passado continuasse pesando, sua alma já não conseguia ficar indiferente. E isso era o começo de um milagre. Mas mal sabia eu que essa crise estava prestes a se intensificar ainda mais. Algo do passado dela estava prestes a vir à tona com força, e quando viesse, poderia tanto quebrá-la de vez, quanto levá-la a cair de joelhos diante da graça. E você? Quando a fé começa a confrontar seu passado, você foge da luz ou permite que Deus cure as feridas mais profundas do seu coração? Às vezes, para que a luz entre, as paredes mais duras do coração precisam ser quebradas pela dor. Aquela noite parecia comum, mas havia uma tensão invisível pairando no ar. Su-min estava estranhamente calada durante todo o jantar. Seus dedos brincavam inquietos com o guardanapo, olhar perdido em algum lugar distante, como se estivesse em outro mundo. Eu a observei em silêncio, sentindo que algo estava prestes a acontecer. O clima ao redor parecia pesado, como se o próprio ambiente pressentisse a tempestade que se aproximava. Depois que todos foram embora, ela me chamou para conversar na sala. A luz fraca do abajur iluminava apenas parte do rosto dela, criando sombras que refletiam sua angústia. Havia lágrimas contidas nos olhos, e sua respiração era curta, quase dolorida. Eu não consigo mais segurar isso, ela começou com a voz embargada. Eu preciso te contar antes que isso me destrua de vez. Meu coração disparou. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante do vento batendo contra as janelas. Eu apenas assenti com a cabeça, demonstrando que estava pronto para ouvir. Foi então que ela desabou. Entre soluços, entre pausas sufocadas, ela começou a revelar o segredo que a consumia há anos. E quando eu era mais nova, eu confiava em alguém que não deveria. Fui enganada, usada, e desde então carreguei a culpa como se fosse minha. Eu aprendi a sorrir por fora e a me trancar por dentro. Minha família nunca soube. Meus amigos nunca imaginaram. E eu nunca consegui acreditar que Deus pudesse me amar. Alguém tão sujo como eu. As palavras dela cortaram meu coração como lâminas afiadas. Cada frase era uma ferida aberta diante de mim. Eu vi o peso esmagador que ela carregava. Vi as correntes que a mantinham presa. Vi a escuridão que roubava sua esperança. Ela chorava como uma criança, as mãos cobrindo o rosto como se tivesse medo até de ser olhada. Minha primeira reação foi me aproximar, com cuidado. Toquei sua mão e disse com a voz mais firme que consegui: Su-min, você não é suja. Você é ferida. E feridas podem ser curadas. O que fizeram com você não define quem você é. Cristo já levou essa dor na cruz e nada, absolutamente nada, pode apagar o amor que ele tem por você. Ela me encarou com os olhos vermelhos e marejados, como se quisesse acreditar, mas a culpa era uma muralha alta demais. Mas como ele poderia me amar sabendo o que eu vivi? O que aconteceu comigo? Como eu poderia ser digna? Respirei fundo e mesmo com lágrimas nos olhos respondi: porque ele não veio para os perfeitos. Ele veio para os quebrados. Ele não escolheu os limpos, escolheu os que estavam cobertos de lama. Ele não olha para o que aconteceu com você, Su-min. Ele olha para quem você é hoje e para quem pode se tornar nele. Ele é o único capaz de transformar cinzas em beleza. Naquele momento, ela desabou em meus braços, chorando de uma forma que nunca tinha visto antes. Era como se anos de dor estivessem finalmente encontrando uma saída. Eu apenas a segurei sem dizer mais nada, enquanto lágrimas também escorriam pelo meu rosto. O ambiente parecia se encher de algo diferente, uma atmosfera quase palpável de libertação. Mas junto com a catarse, veio também a tensão. Ao revelar o seu segredo, Su-min não apenas abriu uma ferida antiga, como também despertou medo do julgamento, o pavor de não ser aceita nem por mim, nem por Deus. Enquanto ela se entregava ao choro, uma pergunta pairava no ar. Será que ela conseguiria realmente acreditar que podia ser redimida? Naquela noite, enquanto a segurei em silêncio,
Eu sabia que um confronto espiritual estava acontecendo. O passado lutava para mantê-la presa, mas a graça de Deus já começava a estender a sua mão para libertá-la. E foi ali, naquela sala silenciosa, que percebi. Estávamos à beira de um divisor de águas. Ou ela permitiria que o amor de Cristo rompesse suas correntes, ou continuaria vivendo aprisionada na escuridão. Será que você também tem carregado segredos e culpas que Deus já deseja libertar, mas que ainda prende dentro de si por medo de não ser aceito? Quando a escuridão começa a ceder lugar à luz, os olhos ainda precisam se acostumar ao brilho. Os dias após aquela noite foram como caminhar numa ponte frágil entre o peso da vergonha e a promessa da liberdade. Somin havia exposto sua ferida mais profunda, e embora eu tivesse segurado sua mão com firmeza, havia dentro dela um campo de batalha em chamas. O segredo agora não era mais invisível, mas isso não significava que o coração dela estivesse leve. Ao contrário, era como se cada passo adiante fosse acompanhado por vozes internas tentando arrastá-la de volta ao abismo. Ela começou a mudar em pequenos gestos. Percebi que, ao acordar, ela passava alguns segundos a mais olhando pela janela, como se buscasse algo além da paisagem. O sol batendo no vidro iluminava seu rosto ainda marcado pela melancolia, mas também por uma leve curiosidade. Um dia a vi pegando de minha mesa uma pequena Bíblia que sempre carrego comigo. Ela não falou nada, apenas abriu em uma página aleatória e ficou em silêncio por alguns minutos, os olhos passeando pelas palavras como quem procura ar em meio ao sufoco. Quando percebeu que eu a observava, fechou o livro apressada. Eu só queria ver como era por dentro, disse, com um sorriso tímido, quase envergonhado. Sorri de volta, mas não forcei. Aprendi que fé não se impõe, apenas se mostra. E naquele momento, bastava saber que ela estava olhando para algo que antes desprezava. Houve também momentos em que a vergonha a atacava com violência. Uma noite, estávamos caminhando pela rua, o vento frio cortando a pele e o som distante de risadas de jovens ecoando pela avenida. Somin parou de repente, abraçando a si mesma como se tentasse se proteger. Eu não consigo parar de pensar, e se as pessoas souberem? E se eu nunca for vista como alguém digna? Eu sinto que estou manchada para sempre. Eu segurei seus ombros e falei, olhando em seus olhos que tremiam de medo. Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam. É diante de Deus que importa. E diante dele, o sangue de Cristo cobre tudo. Ele diz em Isaías 1:8, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Somin, você não é manchada, você é amada. Ela chorou em silêncio, mas não se afastou. Pela primeira vez, deixou que minhas palavras repousassem dentro dela sem resistência imediata. Eu sabia que o Espírito estava trabalhando, mesmo que ela não percebesse. Os primeiros sinais de libertação começaram a aparecer em atitudes pequenas, quase imperceptíveis. Certa manhã, quando a tristeza a invadiu, em vez de se fechar no quarto, ela me procurou e disse, "Você pode orar por mim?" Aquela frase foi como um raio atravessando a escuridão. Segurei suas mãos e ali, mesmo, no meio da sala, orei. Senti suas mãos frias tremerem nas minhas, mas também percebi que ela não as retirou. Era como se pela primeira vez ela tivesse dado permissão para Deus entrar na história dela. Mas junto com esses passos, a dúvida ainda a perseguia. Havia dias em que ela parecia recuar, como se fosse puxada de volta pelo peso do passado. Eu via isso no olhar distante, nas suas perguntas carregadas de medo. E se eu não conseguir mudar? E se Deus não me quiser de verdade? E se eu não for capaz de ser diferente? Esses questionamentos eram punhais silenciosos, mas também eram sinais de que ela estava no processo. A fé não nasce pronta, ela nasce como uma semente, frágil, vulnerável, mas com o potencial de crescer e romper até o solo mais duro. Eu sabia que aquela jornada não seria linear. Ela avançaria e recuaria, sorriria e choraria, creria
e duvidaria. Mas em cada detalhe, em cada suspiro, Deus já estava escrevendo uma nova história. E naquele ponto, percebi que o mais difícil não era fazê-la acreditar que Deus existia, mas fazê-la acreditar que Ele a amava pessoalmente. E esse seria o maior desafio da caminhada dela. Aceitar que a graça era maior que a vergonha. E enquanto a vida dar os primeiros passos nesse caminho, eu sabia que o próximo confronto não seria apenas interno, mas também externo. O mundo não ficaria calado diante da transformação que estava acontecendo dentro dela. Você já se sentiu indigno do amor de Deus, como se estivesse manchado para sempre? O que te impede de acreditar que Ele pode transformar até as mais profundas feridas da sua alma? Existem momentos que nenhuma palavra humana pode explicar, porque a alma reconhece que Deus entrou no ambiente. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Sumin havia passado o dia oscilando entre silêncios profundos e pequenos olhares que pareciam buscar respostas. O céu estava encoberto e o som da chuva fina caindo sobre o telhado preenchia a casa com um ritmo constante, quase hipnótico. O cheiro da terra molhada entrava pelas janelas entreabertas, trazendo uma sensação de frescor e, ao mesmo tempo, de mistério. Depois do jantar, ela se sentou no sofá, encolhida, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo. A luz suave da luminária criava um contraste bonito entre sombra e claridade, e por um instante percebi que aquele clima era um cenário perfeito para algo maior acontecer. Peguei minha Bíblia e comecei a ler em voz baixa. Não para convencê-la, mas porque meu coração pedia. Li Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não esperava a reação, mas quando olhei, vi seus olhos marejados. Sumin parecia lutar para não deixar as lágrimas caírem. Sua respiração estava acelerada e as mãos apertavam o tecido do travesseiro com força. De repente, ela falou com a voz embargada. Eu sinto algo diferente aqui. Como se tivesse uma presença. Não sei explicar. Meu coração disparou. Eu sabia o que estava acontecendo. O Espírito Santo estava tocando o coração dela pela primeira vez, de forma tão clara que nem ela conseguia negar. Havia um calor suave no ambiente, não físico, mas espiritual. Eu também sentia. Era como se a própria sala tivesse se tornado um templo. Ela começou a chorar, mas dessa vez não de dor, mas de algo que misturava alívio, espanto e vulnerabilidade. Por quê? Por que eu sinto como se alguém realmente estivesse me abraçando? Eu nunca senti isso antes. Sentei-me ao lado dela, mas com respeito ao que estava acontecendo. Sumin, isso é amor de Deus. É a presença dele te mostrando que você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve aqui, esperando o momento em que você abrisse a porta do seu coração. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou, deixando que as lágrimas corressem livremente. E pela primeira vez, não tentou esconder sua fraqueza. Ficamos ali por longos minutos, até que ela respirou fundo e murmurou quase como uma oração. Deus, se é o Senhor mesmo, me ajuda. Me mostra que eu não preciso mais viver presa. Essas palavras atravessaram a sala como uma confissão sagrada. Era o primeiro clamor dela. Pequeno, imperfeito, mas real. O tipo de oração que o céu jamais ignora. Mas junto com a beleza daquele momento, uma sombra também se levantou. Nos dias seguintes, percebi que a reação ao redor mudou. Sua mãe, que já desconfiava de sua aproximação com a fé, começou a fazer comentários duros. Você tá perdendo sua identidade. Esse fanatismo não combina com você. Alguns amigos também zombaram quando souberam que ela havia participado de uma oração comigo. Virou crente agora, disseram com risos sarcásticos. Vi o peso em seus olhos quando essas palavras a atingiram. Era como se o mundo tivesse se levantado contra o primeiro sopro de fé dela. E ela, ainda frágil, sentiu o golpe. Certa noite, com a voz trêmula, me disse: e se eu estiver enlouquecendo? E se isso tudo não passar de emoção? Talvez eu só esteja me enganando. Segurei suas mãos e falei com firmeza: não é engano, Sumin.
O que você sentiu naquela noite não foi invenção. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que você experimentou naquela noite é algo que nenhuma zombaria pode tirar. Você não precisa se provar para ninguém. Apenas permanecer aberta para o que Deus está fazendo. Ela me olhou em silêncio, os olhos marejados outra vez. Como quem queria acreditar, mas ainda temia ser esmagada pelas vozes externas. Eu sabia que aquilo era só o começo. Onde a luz brilha, as trevas sempre tentam resistir. E ao mesmo tempo em que via sua fé nascer como uma chama tímida, eu sabia que uma batalha maior estava por vir. Sumin precisaria escolher se seguia essa presença inconfundível ou se permitisse que as pressões externas apagassem a centelha que Deus havia atingido no coração dela. Você já sentiu a presença de Deus de forma tão real que nem poderia negar, mas ao mesmo tempo enfrentou críticas ou vozes tentando apagar essa chama? Quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve finais que o coração humano jamais poderia imaginar. A tensão estava no auge. Após dias de experiências espirituais, orações silenciosas e descobertas internas, Sumin ainda sentiu o peso do julgamento externo. Sua mãe a observava com desconfiança. Algumas amigas faziam comentários ácidos e a sociedade ao redor parecia dizer que sua fé era apenas uma fase passageira. Era como se o mundo inteiro conspirasse para apagar a chama que Deus havia acendido em seu coração. Naquele fim de semana, fomos convidados para um evento da igreja local. A chuva fina caía novamente, e o aroma úmido da terra, misturado à brisa da noite, criava uma sensação de expectativa no ar. Ao entrar no salão, Sumin parecia hesitar. Seus ombros curvados, os olhos atentos a cada detalhe, revelando o conflito interno que ainda enfrentava. Mas algo era diferente. Ela já não se encolhia inteiramente como fazia antes. Havia nos seus passos uma leveza recém-descoberta, uma confiança tímida, mas presente. Enquanto o culto começava, a música suave e os hinos reverberavam pelo espaço, cada nota tocando as fibras mais sensíveis da alma. Sumin fechou os olhos e, pela primeira vez, parecia se permitir sentir a presença de Deus de maneira plena. A lágrima escorreu pelo seu rosto, mas desta vez não havia vergonha, nem medo, apenas entrega. E enquanto ela chorava, eu a observei e percebi algo impressionante. O seu coração, que outrora estava fechado, agora respirava liberdade. A oposição externa veio rapidamente. Um parente distante, cético e sarcástico, comentou alto sobre a fé dela, tentando ridicularizá-la diante de outros. Mas em vez de recuar, Sumin olhou firme para ele, a expressão serena e o brilho de quem encontrou um novo fundamento. Ela não respondeu com palavras humanas de defesa, mas com uma calma que só poderia vir de Deus. Sua postura dizia mais do que qualquer argumento. Eu encontrei algo maior e nada poderá me separar deste amor. Naquele instante, percebi que ela havia atravessado um ponto sem retorno. O passado não a definia mais. As vozes críticas não tinham mais poder sobre a sua alma, e as cicatrizes que a mantinham presa finalmente começavam a se transformar em testemunhos de graça. A transformação era visível, palpável e até mesmo inspiradora para todos ao redor. O ápice desse momento aconteceu quando, após o culto, ela se aproximou de mim, os olhos brilhando, o coração acelerado e disse: Eu senti de verdade. Ele me libertou e eu não tenho mais medo. Segurei sua mão e naquele gesto simples senti a confirmação de que o casamento, que começou apenas por pressão, havia se tornado um instrumento de redenção. Nossa união agora não era apenas um contrato social ou familiar. Era uma história viva de transformação, um testemunho do amor de Cristo operando em vidas humanas de maneira profunda e real.
Nos dias que se seguiram, Sumin começou a compartilhar sua fé, com pequenas palavras de esperança para aqueles que a rodeavam. Com o seu sorriso tímido, mas sincero, com sua presença serena, ela se tornou exemplo de perseverança e de confiança em Deus. Cada gesto dela apontava para a verdade de Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso casamento, que um dia foi marcado pelo medo, pela pressão e pela resistência, agora se transformava em altar vivo de fé, esperança e amor verdadeiro. O romance floresceu como pureza, respeito e compromisso espiritual, mostrando que mesmo as histórias mais improváveis podem ser transformadas quando Cristo é o centro. Cada abraço, cada toque de mãos, cada sorriso compartilhado se tornava uma oração silenciosa, uma lembrança constante de que Deus é capaz de transformar qualquer situação. E naquele momento, no silêncio de nosso lar, com a presença de Deus palpável em cada gesto, eu sabia. Nós não éramos apenas um casal, éramos um testemunho vivo de restauração, da graça que transforma a dor em esperança, medo em fé, resistência em entrega. O passado de Sumir não tinha mais o poder de aprisioná-la. Agora, o seu coração era uma fortaleza da presença de Cristo e sua história um convite para que outros também conhecessem a liberdade do amor divino. Se Deus pudesse transformar até as feridas mais profundas da sua vida, você estaria disposto a deixar que Ele conduza a sua história? Mesmo que isso significasse enfrentar resistência e medo? Se você se emocionou com a transformação de Sumin e o poder do amor de Cristo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Sua inscrição ajuda a espalhar histórias que inspiram fé e renovação.